Acho que tá gravando. Sim. Bom, boa noite, gente. Eu sou a Rebeca, eu faço parte da atual gestão do ICINE, que é esse fórum de cinema do interior de São Paulo, que é uma rede autônoma que organiza, conecta, e busca manter esses trabalhadores do audiovisual aqui do interior unidos ao redor, né, dessas demandas em comum. E hoje a gente está com o Adelino Francisco, que ele é o candidato que a Bruna Epifânio de Piracicaba trouxe para a gente nessa plenária do Traga Seu Candidato, nossa última plenária do Traga Seu Candidato antes de domingo, que é esse espaço que a gente criou para que as pessoas trouxessem os seus candidatos para a gente conversar, conhecer mais e poder trocar ideias e construir juntos outros projetos possíveis de cultura também. Então, eu vou passar para a Bruna, para ela poder apresentar o Adelino e a gente começar hoje a nossa plenária. Legal, Rebeca, obrigada. Boa noite a todos, todas e todes, né? Obrigada, Icine, né, por esse espaço tão importante, né, nessa reta final, todo mundo escolhendo seu candidato, sua candidata, né? A gente sabe que tem bastante gente que já tem seu voto decidido, mas a gente sabe que ainda tem muita gente que ainda está sem um candidato, né? E a gente traz uma pessoa aqui hoje, né, que a gente confia muito, que a gente conhece o trabalho, né, em Piracicaba, que é o professor Adelino. Vou apresentá-lo aqui. O professor Adelino tem uma trajetória de ação que começa em São Paulo, nas comunidades de base e movimentos sociais, e se desenvolve ao longo de sua vida como educador. Professor do Instituto Federal de São Paulo, campus Piracicaba, foi candidato a prefeito da cidade pelo PT em 2020. Casado com Maria Tereza, pai da Esté, da Laila e da Débora, tem 49 anos. É pós-doutor com pesquisa em Direitos Humanos, doutor em Filosofia, mestre em Ciências da Religião, graduado e licenciado em Filosofia. Com essa apresentação, eu abro aqui, boa noite, professor. Boa noite, Bruna, boa noite, Rebeca, e boa noite a todos e todes que compõem essa importante plenária. Queria dizer da alegria que é estar aqui. Aliás, esperei com uma expectativa, né? A gente estava na expectativa desse encontro, para falar de um tema tão importante que é a eleição num coletivo tão qualificado, que trabalha com cultura, que tem sido motivo de ataque, né, pelo esse governo e de descaso. Então, acho que nós vamos ter aqui um debate bastante interessante. Obrigado pela oportunidade. Legal, obrigada. Bom, eu vou trazer aqui, né, começar, né, abrir aqui as ideias, né, e depois a gente pode abrir para as pessoas, né, se tiverem perguntas, dúvidas, né, né, e trazer um pouco esse tema, né, de hoje, né, que a gente divulgou, né, a política, a cultura e as leis de incentivo. São grandes temas, né, e gostaria então que você abrisse, né, discorresse um pouco sobre esse pensamento, né, tem muita coisa, né, dentro das 13 lutas, né, que é o que a gente vem trabalhando, né, que para mim são muito, bom, todas são muito importantes, né, acho que a gente só está, né, falando com candidatos, né, progressistas, né, mas a questão, né, das leis de incentivo, né, nos interessam muito, né, então eu queria que você começasse a falar um pouco desse tema, né, como que a tua candidatura está se preparando para isso, né. Vou abrir aqui. Eu tenho uma mania de desligar o som. Aqui em casa a gente tem cachorro, a gente tem criança e tem muita vida. Então, eu desligo o som para... Olha, eu queria primeiro dizer o seguinte. A gente vive uma situação tão delicada no Brasil, tão difícil, que a gente passa o processo eleitoral sem fazer discussões políticas, por exemplo, nas universidades. Não sei se vocês sabem, as universidades públicas
os institutos federais, eu sou do Instituto Federal, vivem uma situação de constrangimento para que não promovam debates, não promovam encontros políticos. Então, esse é um pouco o clima do Brasil nesse momento de eleição. O movimento seria o país inteiro, em todos os espaços, deveria estar discutindo política. E aí você tem um processo de cerceamento da discussão, de perseguição, etc. Então, a importância desse fórum, né, dessa plenária, que aqui vocês abrem um espaço para discutir política, que é o que a gente precisa fazer, né? Depois, eu sou da área da educação, mas eu entendo que a educação, a cultura, a ciência e tecnologia cumprem um papel fundamental na defesa da democracia e na reconstrução de um país com formação para a cidadania. Então, a cultura ela tem um papel fundamental. Não é à toa que a cultura e a educação, mas a gente pode pensar também a ciência e tecnologia, foram as mais atacadas desde o golpe de 2016. Com o governo Temer, a cultura foi rebaixada, né? Você deixou de ser o status de ministério, você teve uma secretaria, e o rebaixamento veio, inclusive, com a indicação dos ministros. Então, o governo Bolsonaro é o governo que tem uma tática, que é destruir as instituições por dentro. E a destruição da cultura está nessa lógica, né? Você não pode, ao longo do governo Bolsonaro, a gente não consegue citar um ministro comprometido com a cultura, com a educação, com a ciência e tecnologia, né? Na ciência e tecnologia, nós ainda temos o risco do não ministro se tornar senador pelo estado de São Paulo. Então, eu queria resumir essa primeira fala dizendo o seguinte: a cultura ela é fundamental. Ela é fundamental para a construção de uma sociedade, aquilo que eu tenho falado muito nessa campanha eleitoral, que é a formação para a cidadania política. Então, chegou aqui o Panda, né? Panda, seja bem-vindo, voltou. Então, é preciso, e esse é um compromisso que eu trago, porque a minha candidatura ela só tem sentido com esse compromisso. Eu tenho atuado muito nas comunidades, né, comunidades de periferia, e eu sei o quanto a cultura é central para apontar um sentido de esperança, de futuro para os nossos jovens, para dar sentido para a vida, a cultura tem isso, né? E então é preciso, primeiro, que a cultura esteja contemplada no orçamento. O governo Lula, o presidente Lula, já se comprometeu em reconstruir o Ministério da Cultura. É evidente que ele faria isso, né, e que fará. Mas é preciso que o orçamento da cultura ele seja ampliado. A cultura e a educação passam por um... A gente fala de corte, mas, na verdade, o orçamento para a cultura e para a educação, ao longo desses 6 anos, são orçamentos que regrediram. É preciso recompor o orçamento, ampliar o orçamento, né, e trabalhar aquilo que a gente chama... Né, eu atuo muito com cultura antirracista, então a gente fala de políticas afirmativas. É preciso trazer políticas afirmativas a partir de leis e políticas públicas de incentivo para o desenvolvimento local da cultura. Me preocupa muito, Bruna, esse desenvolvimento no território. Então, nós estamos, por exemplo, falando desde Piracicaba, mas pensando a nossa macro-região, né? Se nós não tivermos incentivos no território, essa cultura pujante, por exemplo, que é a Piracicaba, né, a cidade de Piracicaba, ela não se efetiva, ela não alcança a população que tanto precisa, né? A gente não forma público. Então, eu entendo que o mandato precisa estar atento, né, para, primeiro, colocar a cultura no orçamento. Depois, trabalhar
com políticas públicas e leis de incentivo. A gente tem duas leis importantes que eu queria citar, não é? A Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, né? Mas a gente precisa ir além delas. Essas duas leis aparecem, somente a Paulo Gustavo, no cenário da pandemia. Mas é preciso avançar com projetos que intensifiquem a presença e o desenvolvimento, né, de ações culturais nos territórios. Eu penso em Piracicaba, porque a gente fala desde aqui, mas pensando no interior do estado de São Paulo, trazendo essa cultura pujante que já existe, né, e que é feita de maneira, às vezes, muito espontânea. Não sei se eu respondi, eu vou voltar a palavra, vou tentar responder de forma mais curta, para a gente poder falar de mais coisas, né? E se for necessário, a gente volta e aprofunda um tema. Eu acho que é isso, né? Acho que as plenárias têm sido espaços, assim, né, de conversa mesmo, né? E até de própria apresentação, né, desse movimento aqui, que é do Cinema do Interior Paulista, né, com os candidatos também, né? Porque cada vez, assim, nunca, né, a cultura, assim, pelo menos no meu ponto de vista, né, esteve desassociada, né, da questão política, né, e principalmente dos arranjos políticos, porque a gente trabalha muito com a ideia da política pública, né, e se a política pública, ela não é feita pelas pessoas, né, que estão aqui no campo, né, ela não serve, né, e acho que você trazer, né, como menção a Lei Aldir Blanc e a Paulo Gustavo, né, mas principalmente a Aldir Blanc, né, ela vem, né, de uma construção de base, né, dentro, inclusive, né, dos setores, né, das assembleias legislativas, né, tanto do Estado quanto da Federação, né, então acho que termos pessoas que continuem esse diálogo, né, é sempre fundamental, né. E aí você tocou num ponto que eu tenho bastante, queria trazer aqui também, né, que é essa questão da cultura antirracista, porque a gente sabe, né, que a gente debate isso dentro do Cine, né, dentro das nossas conversas também, que são formações, né, são encontros, são formações políticas também, né, a gente sabe que o cinema sempre foi, né, uma arte majoritariamente, né, realizada pela elite, né, e a gente vem querendo desconstruir isso cada vez mais, né, porque a gente também, nesse movimento do interior, vem reconhecendo identidades, né, pessoas, né, que não se reconhecem como fazedores dessa arte, trabalhadores dessa arte da cultura do cinema, mas são, né, e acabam não sendo reconhecidos porque existe alguém maior e que precisa dizer isso. Mas o que eu quero dizer é isso, né, como que você sendo professor do Instituto e também, né, dentro da sua candidatura, vê essa questão dessa cultura antirracista e como a gente pode aplicar isso dentro das artes. Aqui a gente está falando do cinema, mas a gente tem também a presença de atores, aqui atrizes que, querendo ou não, passam pela, né, são um conjunto, né, de pessoas que trabalham pelo cinema, né, então, além dessas políticas públicas, além da cidade de Piracicaba, como que a gente pode, né, como que você enxerga isso, né, para a gente atuar e proporcionar um cotidiano de cultura antirracista, né, desde as artes até outras esferas. Bruna, primeiro você fez menção a uma questão muito importante, como a cultura do cinema, a cultura, né, a produção cinematográfica, ela pode contribuir com a formação da população em geral. E aí existe um conceito que a gente usa em direitos humanos, que é a democratização da cultura, o acesso, né? Eu quero dar só um exemplo, como essa é uma questão fundamental. Eu venho de uma formação nas comunidades eclesiais de base da periferia de São Paulo, mais especificamente do Grajaú, onde eu cresci. Eu contava para o Pando outro dia que a primeira vez que eu fui ao cinema, acho que eu tinha 15 anos. Mas eu venho de uma formação livresca, quer dizer, a formação do livro, da leitura, é uma formação do ponto de vista acadêmico sólida, mas
esse diálogo com o cinema é alguma coisa que eu fui desenvolver depois. A minha esposa, Maria Tereza, que vem de uma outra dinâmica social, uma outra experiência, ela cresceu com o cinema. Então, tem uma outra leitura, até brincava, né, com o Panda, de conhecer os diretores, os atores, de fazer aquela referência que eu faço, talvez, com os livros, ela faz também com o cinema. Então, eu acho que esse é um ponto importante. O cinema deve estar acessível. A gente vive uma crise, por exemplo, em Piracicaba, quando se fala em cinema, eu vou desenvolver um projeto com os meus alunos, o único cinema que tem é no shopping. E aí, qual é o que o cinema traz, né? É o circuito comercial. Então, de repente, alguns filmes são exibidos. Eu comecei a fazer um pouco esse movimento, né? Depois, quando comecei a namorar com a Maria Tereza, lá atrás, de conhecer em São Paulo esse circuito do cinema que não é só alternativo, mas são aqueles filmes que às vezes passam numa única sala, numa única sessão. Então, esse é um desafio para o interior e para Piracicaba, popularizar o cinema e trazer essa produção da arte, não só da indústria cultural. Eu faço uma crítica com meus alunos, né, do ponto de vista da leitura do Adorno e o conceito de indústria cultural, o que isso significa no campo do cinema. Então, eu entendo que essa é uma tarefa de formação do ponto de vista de dar autonomia intelectual para os jovens, eles precisam ter acesso, né? Então, a gente precisa ter salas de cinema. No interior, as salas de cinema se tornaram igrejas. Aqui em Piracicaba não foi diferente, né? Tem uma cidadezinha aqui do lado, chamada Capivari. Em Capivari, você ainda tem a resistência de uma sala de cinema que não se tornou uma igreja. Acho que esse é um ponto importante. Aqui em Ribeirão Preto, nós temos um trabalho que é o Cauim, que tem resgatado a sala de cinema, mas é um trabalho que falta financiamento, precisa de recursos, né? E aí, como é que sobrevive? Com emendas, as emendas parlamentares, né? Que são insuficientes e acabam sendo, às vezes, moeda de troca. Então, é preciso o quê? Que a cultura, que essa visão do lugar do cinema seja contemplado no orçamento e que seja fruto de uma política pública. A gente precisa resgatar isso, né? Eu posso dizer que esse é um compromisso, porque é uma visão de mundo. Eu tenho feito, aí você fala da cultura, queria fazer essa introdução para falar da cultura antirracista. Eu tenho feito já há alguns anos um trabalho com um grupo que tem muito a ver com cinema. Até falei que eu quero apresentar para o Panda. Devia ter convidado, né? O Jorge. O Jorge é o curador dos curtas de direitos humanos. E a gente tem feito uma parceria dentro da rede do Instituto Federal, porque é uma amostra, a mostra de curtas de direitos humanos é uma amostra competitiva. E aí traz curtas do mundo inteiro com as temáticas mais variadas dos direitos humanos. Então, a questão da violência contra a mulher, a questão da cultura racista, a questão da acessibilidade, bom, os temas, todos eles, né? E esse tem sido um recurso interessante para trabalhar com os alunos. Porque, veja, quando você quer formar uma visão antirracista, não adianta ou você colocar o código da Constituição ou o Código dos Direitos Humanos, não é uma aula teórica. Você precisa, primeiro, alcançar a sensibilidade dos jovens, para que eles se despertem para o tema, percebam o quanto a postura racista é absurda, né? E a linguagem da arte é a que melhor faz isso. Então, eu tenho usado muito, eu sou um dos fundadores, um dos organizadores, não sei se é a palavra fundador, do NEABI. NEABI é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Instituto Federal de São Paulo. Todos os institutos e as universidades têm lá um núcleo.
Então, aqui o nosso de São Paulo, eu estou na origem, né? E a gente tem percebido que a questão da sensibilização para o tema do racismo, por meio da arte, o teatro, por exemplo, numa semana para discutir a questão do preconceito, não é? Para falar sobre a história do Luiz Gama, nós trouxemos um grupo teatral, que foi maravilhoso. Mas essa dinâmica de trabalhar com curtas-metragens como estratégia para você alcançar e ouvir dos jovens, porque quando você passa o curta, qual é a beleza da arte? É que ela suscita a interpretação, ela mexe. E aí você não tem aquela aula pronta, que o professor escreve na lousa o que o aluno tem que saber. A arte, ela provoca e ela faz pensar, né? Eu acredito muito nisso. É claro, é o que se pensou, né, com todo o projeto iluminista de sociedade. É o pensamento crítico. E eu entendo a arte não como neutra. A arte é no sentido de trazer essa realidade e suscitar questões sobre ela. Só para terminar, então, é preciso, sim, trabalhar com a arte para enfrentar o preconceito, todas as formas de preconceito, não só, né, contra a questão negra, o racismo, mas a gente não pode esquecer que o cinema talvez tenha as maiores contribuições no debate, por exemplo, contra o Holocausto, porque um jovem não vai ler o livro, tem um livro que eu gosto, né, Em Faces do Extremo, por exemplo, mas o jovem, diante da tela de cinema, ele é colocado diante de questões existenciais profundas e temas históricos, né? Então, é preciso usar dessa estratégia da arte para avançar do ponto de vista da civilização e da superação de muitos preconceitos. É isso que eu acho. Obrigada. Ixi, aqui tá pegando os cachorros. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, colocar aqui no chat, pode fazer a qualquer momento, né? Vou ler aqui o comentário da Maria de Fátima, né? Infelizmente, os jovens mais carentes não têm acesso ao cinema, né? Essa é uma grande realidade, né? Que eu acho que ela já vem de bastante tempo, só que ela piorou bastante, né? Por conta desse acesso dificultoso aí que o próprio professor colocou, né? Queria fazer um adendo, né, sobre isso. Eu conversei uma época com uma cineasta de Brasília, que chama Daci Biapina, né, e ela falou da importância do cinema público que tem em Brasília. Agora eu não sei se tem ainda, na verdade eu fiquei agora com essa informação meio a dever aqui, mas a importância que essa sala de cinema pública teve na formação do Festival de Brasília, na formação de tantos cineastas daquela área, né, e a gente já teve algumas experiências assim, né, e nesse sentido, a gente tem a Lei Aldir Blanc, né, que trabalha com cultura em geral, né, com projetos, e a Lei Paulo Gustavo, né, que é uma lei aprovada, né, e isso aqui ainda, né, com dificuldade de tramitar, que ajudaria, inclusive, a manutenção de salas de cinema, né, não comerciais, né, então ela tem um artigo, né, que trata sobre isso, né, um recurso que trata sobre isso, né. Só que a gente sabe que essas leis estão totalmente paralisadas, né, e até aproveito aqui para perguntar nesse sentido, né, que, né, como que pode ser nessa contribuição, né, né, a sua contribuição, a contribuição, né, desses candidatos, né, a deputado federal, né, para que essas leis sejam de fato implementadas, né, assim, como que isso a gente, né, pode pensar, né, a partir dessa candidatura, né, desse posicionamento lá. Olha, você traz um tema, né, que é tão bonito, cinema público, né, uma experiência que quase não existe mais no Brasil, né? Imagina a riqueza, não só o cinema público, mas o teatro, mas a gente está pensando no cinema. E não adianta, e não é só ter um espaço público, né? Nós temos um teatro municipal, mas que não serve as pessoas, etc., né?
Quando você pensa na realidade do jovem mais carente, o ingresso de cinema ele é caro. Em São Paulo, ele é bastante caro, né? Então, quer dizer, essa iniciativa não só de você aprender a assistir bons filmes. Eu estou usando um termo aqui, alguém pode até discutir, mas o que é assistir? Você quer conduzir, né? O gosto. O gosto é uma construção, né? O gosto é uma construção. Tem um texto importante de um filósofo francês que ele discute exatamente a formação do gosto. A formação estética. Como é que eu aprendo a apreciar uma música, ou ler um livro, ou assistir um filme? Então, essa dinâmica, né? Acabei me desviando, mas para falar da importância de uma iniciativa como essa, cinema público, né? Sabe que eu fui candidato, Bruna, a prefeito em Piracicaba, porque tem muita coisa que cabe ao executivo, né? É claro que a formulação de leis cabe ao legislativo. Respondendo para você, é preciso leis menos burocratizadas, né? Que tragam o recurso de forma mais simples, que dê acesso. Às vezes você tem tanta burocracia para ter acesso ao recurso que as pessoas não conseguem acessar, né? Os artistas, os fazedores de cultura não conseguem acessar. Lógico que a gente podia pensar duas coisas, né? Primeiro, a burocracia ela cumpre um papel. Teoricamente, a burocracia é para suplantar esferas de corrupção, de desvio. Mas a burocracia também pode ser um impedimento de acesso. Então, se você precisa ter uma dinâmica burocrática para que ele seja mais transparente, que não haja desvios, você precisa construir, isso as cidades podem fazer, não é? Assessorias para os fazedores de cultura, para que eles possam suplantar aquela burocracia que acaba sendo um impedimento, né? Então, eu acho que esse é um caminho de você desburocratizar o acesso a recursos. Agora, você precisa ter recursos, né? O que hoje a gente vive é uma situação de escassez de recursos, de corte de recursos, porque não se acredita na cultura. E não se acredita na cultura como um projeto de construção. Está latindo aqui o meu labrador, eu tenho um labrador de 15 anos, o Fred, está doente, então, se ele se sente sozinho, ele late, né? Minha esposa saiu um pouco de perto, um labrador velhinho. Eu queria falar uma questão importante, eu acho que a gente precisa ousar do ponto de vista cultural. O Brasil está muito atrasado. Eu tive a oportunidade de fazer o meu doutorado na Europa, e algumas experiências me chamam a atenção. É claro, você está ali num continente, em alguns países que a cultura tem uma valorização muito grande, não é? É um espaço de atuação, de trabalho, é um espaço de trabalho tão interessante que eu tinha um colega professor que a filha queria, né? Então, ele é de uma família de professores de filosofia, professores universitários, e a filha enveredou para o campo da arte. E a gente discutindo ali, tinha os brasileiros, né? E um colega brasileiro falou, olha, mas você não tem receio, né, do ponto de vista profissional, você não vai ter o espaço? E lá na Europa ele dizia, não, né? Quer dizer, hoje pode ter mais espaço, mais oportunidade. A gente sabe que não é tanto assim, né? Mas tem bem mais do que nós aqui na América Latina, no Brasil. Então, nós precisamos criar possibilidades para os nossos artistas. Eu defendi, quando fui candidato a prefeito, um projeto, quem me ajudou a elaborar foi, inclusive, alguns amigos, né, que moraram fora também, artistas, que é a ideia quer dizer, o estágio cultural, de você trazer um artista para fazer a residência. A gente fala muito de residência médica, residência de pesquisa, mas residência artística, fazer intercâmbio. Quer dizer, por que nós não temos uma política com recursos, com orçamento, para intercâmbio? Um artista
que trabalha com cinema, vai passar um estágio fora, traz um outro artista de lá para pensar o cinema, para pensar o teatro, a música, as artes plásticas aqui, né? Isso no interior seria um fomento, seria assim uma movimentação, você instalar um artista, passando 6 meses para ele dar cursos, desenvolver suas atividades. Eu vi numa cidadezinha em Portugal, que depois era um artista plástico, então ele ficava 6 meses e ele tinha ali aquele período que ele dava aula e produzia, e no final ele fazia uma grande exposição, todo mundo ia participar, porque os jovens estudaram. Eu estou dizendo que a gente precisa trazer ideias para o Brasil. Veja, uma ideia como essa, ela tem um orçamento, mas qual é o orçamento? É preciso colocar no orçamento essa formação. Eu fico pensando, por exemplo, nas nossas periferias, um artista que venha morar aqui, né, nas nossas periferias, nas nossas comunidades, desenvolvendo aula. Quer dizer, tem aí vários avanços, né, o contato com outra cultura, com a língua, né, com uma pessoa de fora. Olha, são experiências assim, né, que podem dar, eu diria assim, trazer um impacto para uma cultura que precisa ser alavancada. A produção da cultura aqui é muito vasta. Nós estamos numa região que a cultura é pujante. Mas como é que nós vamos sustentar esses artistas, né, no sentido de demanda de trabalho, de recurso, para que eles possam ter uma tranquilidade econômica, possam ter uma oportunidade? Eu vou dar um exemplo e aí eu termino. Aqui em Piracicaba, nós temos vocês devem conhecer, não é? Que vem do teatro, vem carnavalesco, Carlos ABC. O Carlos ABC ele conta que o estágio que ele fez na Europa, na Itália, foi fundamental para a percepção artística dele, para a leitura de mundo, as atividades que ele fez na Argentina. Então, nós precisamos. Ele foi por conta própria, sem recurso. Depois conseguiu se manter porque conseguiu trabalho, né? Agora, a gente precisa que os nossos artistas façam esse movimento com estrutura, com recurso, com subsídio, com fomento. É isso. Uma pergunta, alguma colocação? Eu gostaria de comentar sobre o LARP, né? Eu acho que acho que ele conversa bem, né, com o que o Adelino falou. Nesse último final de semana, a gente fez a abertura, né, do laboratório de criação de roteiro aqui do interior de São Paulo, a gente chama de LARB, que é justamente esse espaço de criação, né? Não chega a ser uma residência, assim, as pessoas, de fato, elas não vão para a cidade, né? Mas é uma atividade virtual, onde a gente vai conseguir fazer desenvolvimento de vários projetos de curtas-metragens, também longas-metragens, aqui no interior, em diversas cidades, justamente já pensando em futuros editais que serão abertos, né, pela Paulo Gustavo, pela Aldir Blanc, pelo PROAC mesmo, né? E acho que tem muito a ver com isso, né, com criar esses espaços, né? No caso, a gente não teve nenhum fomento de nada, né? Nosso financiamento foi nós mesmos. Mas como é possível, né, criar esses espaços, porque existe essas demandas, né? Essas demandas por criar lugares onde a gente possa conversar sobre as nossas ideias, né, sem uma encomenda, né, que seja algo autônomo e que preserve, né, toda a diversidade das ideias presentes, né. Ô, Rebeca, é maravilhoso, porque aí essa experiência que você relata, ela sai dessa dinâmica da produção cultural como uma mercadoria, que é o que a indústria cultural faz. Então, você tem uma encomenda, não é? A minha esposa, ela viveu uma experiência interessante, ela escreveu 2 livros,
eram 2 livros, um é sobre a trajetória do Guarantã e o outro é sobre a vida do Carlos ABC. E ela vivia esse dilema, porque era um trabalho encomendado, mas, ao mesmo tempo, ela tinha essa coisa de ser criativa, de conseguir uma produção literária que não seja ali formatada. Eu acho que esse é o drama da indústria da cultura. A indústria da cultura, ela transforma tudo em mercadoria, e o que vale é o dinheiro e quanto você vai ganhar. E aí a dinâmica da criatividade, mas aí não é só para o cinema, em todas as áreas, né? Quando a gente pensa na produção literária, eu tenho alguns livros, claro, livros mais acadêmicos que eu escrevi, e uma preocupação que a gente tem é, será que vende? Olha o nosso mercado editorial. O Brasil é um país que edita bastante, mas que vende pouco livro, né? E as pessoas têm logo essa coisa, mas vende. E aí você não tem esse exercício da criatividade. Entrou aqui conosco o professor, não sei se ele continua, Wilson Matos. O professor Wilson foi pró-reitor no Instituto Federal de Extensão. E o professor sabe o quanto é importante fomento para você levar lá para os jovens experiências criativas, né? E aí a extensão, ela pode ter um papel. Uma ideia que a gente teve, eu não sei se o Wilson pegou, eu acho que foi ele que trouxe o curta de direitos humanos, na sua gestão como pró-reitor, né, o festival. Uma ideia era justamente que os jovens tivessem toda uma oficina para fazerem curtas também, né, para registrar, então, não só assistir, né, que eles se apropriassem desse conhecimento, das técnicas. Aliás, falei isso recentemente com o Panda. Quem sabe o ano que vem a gente desenvolver um projeto, né, de formação para o cinema, para os jovens. Essa é uma experiência interessante, né? Quando a gente pensa em jovens da periferia, jovens negros, que são alijados não só de terem acesso para assistirem como espectadores, mas são alijados ainda mais da possibilidade de ter a arte como um instrumento de criação, onde eles vão pensar a própria existência, pensar o futuro. Eu acho que são iniciativas criativas, essa do Lab que você traz, né? É fundamental para você, inclusive, trazer essa potência criativa não submetida a uma lógica de mercado. Mas a gente precisa ter fomento, porque os jovens, como é que você vai se dedicar tempo, né, numa determinada atividade se você não tem recurso, se você está preocupado, não tem como pagar o transporte, você não pode comprar, né, o que significa uma máquina fotográfica ou uma filmadora, né, não sei, um recurso de um celular para você produzir. Então, quer dizer, é preciso fomento, inclusive, para você ter acesso à tecnologia. Eu acho que esse é um problema, né? Talvez no teatro você tenha outras demandas, mas essa é uma demanda. A gente tem alguma lei para profissionais do cinema comprarem os instrumentos, né, para a profissão? Acho que esse apareceu aqui agora, né? Acho que isso é uma demanda importante. Alguma linha de financiamento, porque aí é acreditar na cultura. A gente não tinha uma linha de financiamento, claro, da linha branca, né? Quando aquele projeto dentro da Minha Casa Minha Vida, você conseguir mobiliar a sua casa. Quando você pensa na cultura, um projeto de lei que abra linhas de financiamento. Sabe por que eu estou falando isso? Eu não sei se o Panda me permite. O Panda me contou outro dia como é que ele comprou, né, os recursos tecnológicos que ele tem, né, as filmadoras, as máquinas fotográficas, e como foi difícil, né? Então, eu acho que esse é um caminho.
Queria aqui fazer uma pontuação que o LARB é o LARB, com R retroflexo mesmo, né, Rebeca? Que é para esse LARB, é. E aí a ideia é, né, trazer essa nossa identidade. Wilson, você gostaria de falar alguma coisa? Vi que você abriu a câmera, queria fazer algum complemento? Boa noite. Não, boa noite, Bruna, boa noite, professor Adelino. Não estou acompanhando aí, né? Eu peguei até a conversa já no meio aí, né? Peço desculpas pelo horário, mas acompanhando, que é um tema que, como disse o Adelino, é muito caro para nós que somos da educação, que tá muito ligado, né? E no caso do cinema, não sou especialista, né, mas a gente acabou trazendo o pessoal, né, lá no Instituto, né, o pessoal do Festival Entre Todos, que a gente conseguiu conciliar, né, eu acho que é uma coisa muito importante, que é a formação de público, a formação, né, de cineclubistas, né, que é algo importante, né, para fazer um, um acesso, né, a esse meio cultural de uma forma qualificada, né? Eu acho que isso os cineclubes, eles têm um papel muito importante. Vários municípios de São Paulo, eu sei que nós temos, né, em Ribeirão Preto, por exemplo, né, eu não lembro agora, eu lembro que é um nome indígena, não lembro se era Cauim. Cauim, isso, né, que é o pessoal já bastante envolvido com isso, e em vários lugares aqui, principalmente eu estou na capital, né? Na periferia nós temos em vários, né, locais os céus foram uma maneira de oportunizar, né, esse tipo de atividade. Então acho que modelos, né, os governos do campo progressista, e em especial o PT, tem feito em várias situações, né? Eu participei lá da composição do Mais Cultura nas universidades, infelizmente foi justamente na época do golpe, né, da Dilma, e os recursos não puderam vir. Então são formas que a gente pode potencializar com as instituições de ensino, né, a questão da cultura, né, nas suas mais diversas formas de se colocar, seja nas artes, né, na questão da cultura popular e tudo mais. Obrigado, Wilson. O professor Wilson, como eu falei, foi pró-reitor de extensão e sempre desenvolveu um trabalho muito colado, né, com essa questão, né, da cultura. E essa experiência do Festival, né, de Direitos Humanos, a mostra competitiva, que envolvia, que mobilizava os alunos, que envolve ainda, né? Agora, em novembro, nós vamos ter as apresentações, a mostra, né? Agora, eu queria só ressaltar um aspecto, eu acho que no campo progressista, vocês já conversaram, né? Parece que eu sou o último a conversar aqui. Eu entendo que os nossos candidatos, eles têm essa leitura de compromisso com a cultura, isso é muito importante, né? É importante que a gente consiga aumentar a bancada, e nessa reta final da eleição, né, da campanha, é preciso essa mobilização de trazer votos, de discutir a gente discutir aqui em Piracicaba qual é a força de mobilização, né, dos setores da cultura para conseguir envolver a população na escolha de um candidato que tenha esse compromisso. Eu tenho certeza que os nossos colegas que passaram por aqui trazem esse compromisso. Mas eu queria destacar algumas características que eu acho que são centrais da nossa candidatura. Uma característica primeiro, que é uma candidatura popular. Popular num primeiro sentido, né? Eu tenho uma origem popular, eu venho da periferia e da periferia de São Paulo, então tenho esse contato com o povo, com as pessoas, com essa realidade, né, da população brasileira.
eu não falo de maneira teórica, apesar de conseguir também elaborar a teoria, mas eu falo a partir de uma experiência que é pujante, latente, né, na minha trajetória. Mas é uma candidatura popular também, porque é uma candidatura sem grandes recursos, né? Não é uma candidatura milionária, é uma candidatura que traz essa dinâmica de fazer campanha sem dinheiro. Alguém, quando a gente começou a campanha, e eu acho que isso vocês entendem bem, porque muitos aqui fazem cinema sem dinheiro, né? E sabem a produção que tem que sair, etc. Fazer campanha sem recurso é um desafio. A gente tem que apostar na força das ideias, na capacidade de mobilizar as pessoas em torno de um projeto de sociedade. Eu tenho acreditado muito nisso, né? E tem uma outra... Bom, tem a característica de ser a candidatura de um homem negro, num contexto, né, de ódio aberto, de discurso racista, e a candidatura de um professor universitário. Então, nós temos pouquíssimas candidaturas no campo... eu vou falar do partido que eu pertenço, do PT. Eu sou o único professor universitário em exercício disputando essa eleição. No momento que a educação tem sido agredida, e a cultura, e a ciência e tecnologia, a candidatura de um professor, eu diria que tem um lugar ali, né, de afirmação, de resistência. É importante a gente estar atento a isso. Mas eu quero trazer uma... Bom, além de ser uma candidatura que assume as pautas com coragem, né, mais avançadas, as pautas sociais, as pautas ambientais, o debate sobre os direitos humanos, sobre a cultura antirracista, sobre o reconhecimento da luta histórica das mulheres, etc. Mas eu queria chamar a atenção de um aspecto da nossa candidatura que eu queria que vocês observassem. Toda a nossa campanha ela foi construída a partir de algumas ideias chaves que têm a ver com a linguagem do cinema. Primeiro, o tema, né, é política e movimento. Então, a ideia do movimento tem a ver com renovação, tem a ver com representatividade, está relacionado à reinvenção da política. E depois nós temos um lema, que é a defesa dos direitos de cidadania. Normalmente, os candidatos, eles apresentam o nome, né? Fulano de tal, candidato a deputado federal. Nós trazemos um lema, pelos direitos... Quer dizer, a nossa candidatura ela tem uma estética. Eu estou chamando a atenção, eu acho que vocês já devem ter visto. Porque quem está por trás da construção das ideias, né, desse projeto é um grupo que veio do cinema. Então, a produção do nosso conteúdo é uma produção que quer trabalhar com essa linguagem, né? Há um compromisso, há uma pauta, não é só aparecer a nossa foto e o nosso nome, é dizer o que a nossa candidatura representa. E dizer isso a partir de uma linguagem tomada pela arte. Então, o grupo, né, dos jovens, né, a minha esposa gosta de falar, né, os jovens, né, que têm trabalhado, é um grupo que vem com essa linguagem, né, cinematográfica, mas, ao mesmo tempo, que vem com essa sensibilidade da leitura da lente para traduzir a luta pelo direito à moradia, como traduzir a luta pelo direito à saúde, como traduzir, num videozinho de 1 minuto, o tema do direito à cultura, do direito à educação. Eu estou falando isso porque eu queria que vocês prestassem atenção. Quem ainda não pôde ver, né, a produção da nossa campanha, o material, veja isso, né, esse movimento, porque não é um discurso solto sobre cultura, é uma forma, porque a gente entende que a política e a candidatura, a campanha, é um momento de formação. É isso que a gente tem feito. Eu vou só aqui contar para vocês, né? Teve um momento que alguém disse assim, olha,
se esconder a cor vermelha. Vamos usar mais o azul, porque o vermelho está muito ligado ao PT. Então, esconder o partido. E aí nós fizemos um vídeo para falar por que nós usamos a cor vermelha. Então, a nossa campanha, ela tem um caráter pedagógico. E ela se utiliza da arte cinematográfica, a arte dos curtas, né, dos videozinhos de 1 minuto, para trazer essa mensagem informativa. Eu acho que é isso, fazer política, né? A gente quer ganhar a eleição, claro, uma representação no parlamento, a gente está falando de universo 70 mil votos, é muito voto. A gente tem uma rede de mais de 800 pessoas militantes, não tem ninguém pago na nossa campanha. Olha, ninguém não, os meninos e as meninas do cinema são pagos porque eles são profissionais, né? Mas eles são também militantes. Então, essa construção militante tem a ver com esse olhar de que uma campanha política é um serviço formativo, então tem um caráter pedagógico. Nós vamos debater política, falar de meio ambiente, falar da luta das mulheres, falar da cultura antirracista, mas como nós vamos falar? Não é só card, é com a linguagem que é própria, né, do cinema, a linguagem do curta, a linguagem da imagem, então essa questão imagética é muito forte, não é? Eu queria chamar essa atenção, não sei se alguém mais quer perguntar ou quer... Eu queria fazer essa pergunta também para as pessoas, eu tenho uma aqui. Mais uma última, pelo menos. Vou fazer aqui então, e de repente, se você quiser responder ela, né, e caminhar para o encerramento também, não sei, se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente volta. Professora, a gente, até aqui em Piracicaba, a gente começou a ter uma conversa, né, sobre um projeto de lei, né, com um mandato de vereadores aqui de Piracicaba, que é um mandato coletivo, sobre cota de tela, né? A gente já tem uma lei nacional, né, que obriga que os cinemas exibam, né, determinada porcentagem, né, de cota de tela, de produção nacional, né, nos cinemas, e é por isso que a gente, né, tem um filme, né, ou dois, mas, assim, é isso que garante que tenha um pouquinho de cinema brasileiro, né, em detrimento a Hollywood, aí, que tem muito dinheiro quando vai fazer lançamento, né, então eles acabam que consomem toda a programação dos cinemas. Então, a gente começou aqui um debate, né, que a gente levou para o Cine, né, em determinado momento, mas que a gente precisa avançar, que é esse projeto de lei de cota de tela para as produções locais e regionais, né, então, como se cada cinema regional, né, cada sala de cinema comercial da região ou da cidade, né, precisa amadurecer, dentro dessa porcentagem da cota de tela nacional, exibisse, garantisse uma porcentagem de cota de tela das produções locais ou regionais, o que passa pela formação de público, né, o que a gente também, o que acontece muito é que a gente faz os filmes e eles acabam morrendo, né, vão, né, assim, ou para festivais, ou eles ficam guardados, né, então é uma forma também de fazer circular as nossas obras, né, e continuar, né, a cadeia da economia, né, toda essa questão. Enquanto deputado federal, né, como é que a gente pode contar, né, com a sua candidatura, com o seu gabinete, né, para que a gente possa amadurecer essa ideia, né, a gente também entende que não é de uma hora para outra, que isso a gente consegue, né, que há um caminhar para se fazer, mas coloco aqui, né, como que, né, o gabinete poderia, né, apoiar e enquanto deputado federal, né, mobilizar, enfim, é isso, e passo a palavra. Olha, maravilhosa essa questão, né? A cota de tela é uma ação afirmativa do cinema nacional e do cinema regional, né? Quer dizer, é fundamental. A gente vive um momento que a própria Agência Nacional de Cinema tem sido desmontada. Então, a gente está aqui pensando em resgatar o que existia e avançar, né? Essa é uma ideia que tem total apoio. Eu tenho pensado o seguinte, Bruna, a gente precisa formar um gabinete. Como é que os gabinetes são formados normalmente? Os candidatos
existe o Frei Beto, existe uma palavra, ele escreveu um livro importante chamado A Mosca Azul, né? Existe um pouco essa ideia que é a picada do poder e o sujeito chega no mandato, e quando você fala de um mandato parlamentar, é um mandato que tem uma representação importante, você está dizendo algo que tem poder, que envolve dinheiro. É por isso que a nossa entrada é tão difícil, né? Quem está lá não quer sair nunca. A gente tem candidatos que estão aí há 7 mandatos, né? E alguns acham que isso é um... Outro dia eu estava num evento e o sujeito falava de um político, inclusive do nosso partido, que era deputado há 30 anos, né? Eu falei, pô, mas isso é um mérito ou isso é um demérito? Né? Eu entendo como um demérito, no sentido, é preciso fazer a reforma política. Mas por que eu entrei nessa seara? Para dizer o seguinte, a gente não está disputando pouca coisa. A gente está disputando um espaço. Tem uma amiga do movimento negro que ela diz o seguinte, às vezes a gente precisa forçar a porta, porque o sujeito está lá na cadeira e ele não vai falar agora, senta aí, né, professora Adelino, você que é negro, que vem das comunidades, né? A gente precisa forçar. A candidatura, da forma que a gente está construindo, é também uma forma de forçar um espaço de representação. E esse debate de cota, de tela, ou o debate de você reconstruir, né, essa dinâmica da cultura, é esse debate que a gente precisa fazer. Mas eu me perdi aqui porque eu queria falar o seguinte, como é que as pessoas formam os gabinetes? Elas formam os gabinetes assim, o cara chegou, ele cria um gabinete que vai dar sustentação ao mandato dele, e esse gabinete não tem uma preocupação de formulação de políticas públicas ou de leis. Ele cria um gabinete de pessoas que vão trabalhar para reelegê-lo. Então, você tem um grupo de assessores que, no final, são cabos eleitorais permanentes pagos com dinheiro público. A gente está pensando o seguinte, é preciso um gabinete que traga a discussão das demandas da sociedade. Eu não quero usar a palavra gabinete técnico, porque o governo Bolsonaro acabou com essa expressão, não é? Ele fala tanto de um ministério técnico, etc. Mas, veja, eu sou da área da filosofia e da educação, mas o parlamentar ele não consegue pensar todos os temas. O que nós vamos ter no gabinete? Alguém da área da cultura para pensar políticas para a cultura. Então, quando você fala, olha, Adelino, o que dá para fazer? Você está trazendo um tema, a cota de tela, vamos encampar essa luta? Claro, mas vamos trazer alguém da cultura para fazer essa formulação no gabinete? Como é que o gabinete vai estar a serviço da cultura? Eu não estou falando só da cultura, eu estou dizendo o seguinte, para vocês entenderem, o deputado ele tem uma verba de gabinete. Tem lá o chefe de gabinete, quem vai trabalhar no gabinete. Eu estava pesquisando sobre isso. A verba de gabinete está em torno de R$100 mil, 120 mil. Né? Ele pode ter assessores gastando esse dinheiro. Então, vamos compor com a verba de gabinete essa presença de pessoas para pensar políticas públicas. É preciso ter um assistente social, né? É preciso ter alguém do movimento negro para a gente pensar políticas antirracistas. É preciso ter alguém da cultura. Então, e essas pessoas, elas estão a serviço do mandato que é coletivo, né? Mas elas não estão a serviço no sentido de serem cabos eleitorais. Não é para panfletar o nome do Adelino. Então, eu acho que esse é um compromisso, Bruna, formar um gabinete que tenha a presença de um representante da cultura, para que esse representante seja o interlocutor com o povo da cultura. E aí, no sentido mais amplo. A gente não pode dizer que vai ser alguém do cinema, a gente não pode dizer que alguém ligado ao universo da cultura. Eu já pensei isso, por exemplo, a gente tem, né, é preciso uma assistente social porque a questão
social, da fragilidade, da vulnerabilidade é muito grave. É preciso alguém da cultura, é preciso alguém que dialogue com as tradições das religiões de terreiro, que hoje são agredidas, né? Como você vai defender? Quais são as demandas, né, das religiões de terreiro? Como protegê-las? Quais são as leis que precisam ser criadas e implementadas, né? É preciso uma interlocução com o movimento negro. Além de tudo isso, de ter um gabinete que seja representativo das pautas que a gente quer, porque não adianta eu colocar lá 12 temas, 13, a gente tem uma carta, viu, Bruna? Esses 13 pontos aí é mais estratégico, a nossa carta é muito maior, carta de compromisso. Agora, não adianta colocar lá, eu vou trabalhar a questão da agroecologia. Ué, mas eu não sou da agroecologia, eu não sou rural. A gente precisa ter alguém que faça essa interlocução e esse diálogo. Como é que vai ser esse nosso gabinete? Vai ser um gabinete incrível, né? De pessoas que tragam a luta e as pautas para dentro do Congresso. Quando vier conversar aqui o povo da cultura, vai ter alguém que sabe o que é cultura, não vai ali. Eu sou do movimento negro e a gente usa uma expressão, né? Você tem um negro que não tem a consciência de que ele é negro, a gente fala falta letramento racial. A gente precisa ter alguém que faça esse diálogo, que tenha o letramento cultural, né? Que dialogue com esse universo e fala, olha, isso aqui é possível. Qual a lei que nós vamos ter que criar para termos o que? A cota de tela. Essa ideia da cota de tela é fantástica. Se nós não tivermos leis, porque aqui tem dois movimentos, proteger o cinema nacional, mas, ao mesmo tempo, trazer subsídio para que esse cinema seja desenvolvido, né? Porque, senão, nós vamos ser engolidos, né? As pessoas estão fazendo cinema e vão para fora. Quando a gente fala do cinema nacional, a gente lembra, né, do filme Terra em Transe, do Albert Rocha, e depois, né, o cinema novo. Como é que nós vamos viver um ciclo de renovação? É preciso o quê? É preciso recurso, porque talento, eu entendo que nós temos, né? Temos muitos. Não sei se respondi, eu acho que é uma saída. A representação, um gabinete que não seja composto de... Porque nosso compromisso não é de tomar a cadeira e nunca mais sair. Aliás... Isso é uma questão, né? Uma questão importante. Eu sou professor e eu quero exercer o mandato, a gente tem falado, né, com um grupo que tem a ideia do conselho do mandato, no máximo dois mandatos, né, no máximo. E trazer essa perspectiva de renovação, como é que nós vamos construir outros nomes. Eu preciso voltar para a sala de aula. É uma questão. Professor, eu vou colocar aqui acho que é a última pergunta que a gente tem aqui, que é do Felipe Medeiros, que chegou pelo chat, que ele fala assim: sinceramente, no momento meu voto vai para o Boulos. Gostaria de saber por que seria melhor eu mudar o meu voto. Obrigado. O Boulos é um grande camarada, Felipe. Mas eu acho o seguinte, o Boulos tem... Eu sou muito amigo, não do Boulos em especial, mas de uma camarada do partido dele, a Luiz Erondina, é uma conselheira pessoal. A gente não pode eleger só o Boulos para o parlamento. O Boulos está fazendo uma campanha que é uma campanha majoritária. Ele é candidato a deputado federal, mas é uma campanha majoritária. Ele precisa trazer outras candidaturas. Se só o Boulos tiver voto, a gente não vai ter um parlamento suficiente. Veja, hoje existe uma dinâmica, porque até a eleição anterior, você tinha aquele candidato que puxa voto, e aquele candidato, ele trazia todo mundo. Independente da votação, os votos dele trazia lá a bancada, né? Você não tinha a necessidade de ter um mínimo do coeficiente eleitoral. Hoje você tem. Então, o Boulos pode ter ele está falando em 3 milhões de votos.
Eu acho que ele está equivocado nessa disputa lá com o Bolsonaro. Ele vai ser eleito, se ele tiver 100 mil votos, ele vai ser eleito e vai ter um mandato fantástico, igual. Essa lógica de competição é muito ruim, né? Então, se o Boulos tiver todos os votos da esquerda, ele não leva os outros candidatos. É claro, ele não faz parte do grupo, né? Hoje eu pertenço a uma federação. Os votos do Boulos não me levam. Agora, se os companheiros do Boulos não tiver 20% do coeficiente, do mínimo do coeficiente, eles também não entram. Então, é um equívoco político. Do ponto de vista da disputa eleitoral, todo mundo votar num único candidato, né? E eu queria dizer uma outra coisa, não é? O Boulos representa uma pauta de luta, mas ele não representa todas as pautas. Ele está muito ligado ao movimento dos trabalhadores sem terra, sem teto, que é um movimento ali urbano em São Paulo, mas a pauta da cultura, a pauta antirracista, a pauta das mulheres, a pauta LGBT, não existe um candidato que represente todas as pautas. Por isso que a gente precisa, nesse momento, ampliar. Vai ter quem vote no Boulos, né? Mas eu espero que tenha o voto suficiente no professor Adelino, que traz outras pautas e que tem uma outra trajetória de luta. A gente precisa fugir, eu acho que esse é um problema do nosso modelo político. Eu vou usar uma expressão que ficou muito ruim, que é a criação de mitos, né? Então, quer dizer, só existe um nome. Isso não deu certo para a direita. A direita, aliás, foi um fracasso, né? A extrema-direita. A ideia. Então, é preciso entender a luta política é uma luta coletiva. É uma luta de muitas vozes, né? O Boulos é uma delas, mas ele não representa todas as pautas e não é o único representante dessa luta que é de todos nós, né? Nós precisamos fugir. Esse é um problema do nosso modelo eleitoral, que ele constrói quase que estrelas da política. Estrelas da política. E eu vou te dar um outro motivo, porque eu quero o seu voto. É o Felipe, né? Felipe, você precisa votar num candidato que você possa pegar o telefone e ligar para ele. E ele vai te atender. Se você tem um candidato que você não tem acesso, o cara é candidato, e já como candidato você já não tem acesso a ele, a hora que esse cara for eleito, ninguém vai acessá-lo. Eu estou dizendo aqui, não estou falando do Boulos agora, hein? Estou falando de forma geral. Não tem aqueles candidatos que eles se colocam numa situação, são as estrelas. Você já não acessa o cara. Não acontece isso na área do cinema? Eu tenho acesso ao contato da Bruna. Se eu mandar uma mensagem, a Bruna me atende. Olha, eu tenho contato de algumas atrizes, que elas não me atendem, né? Eu não tenho acesso. Tem uma atriz que foi candidata, né? Então, e essa é uma conversa que eu tive. Ela me ligou querendo apoio, não sabia que eu era candidato, porque na campanha prefeita eu fiz muitas lives com artistas globais, né? Era uma questão da pandemia, a gente trabalhava com live, e essa atriz me ligou pedindo apoio. E aí eu falei para ela, olha, eu acho que você é uma atriz de luta, mas você não me atende, eu não tenho acesso a você. Então, é isso que eu quero dizer, né? Olha, o seu candidato, você tem o número do celular dele? Eu vou pôr o meu aqui na dúvida, né? Para brincar com vocês. Mas eu acho que esse é um critério, né? O outro critério é pensar que a luta política é coletiva. É uma luta que não é de um único personagem. Essa história do salvador da pátria nos leva a uma cilada. Vou parar por aqui, não sei se foi boa a resposta, Felipe. Bom, vou ler um comentário aqui do Gabriel Ávila, acho que falar aí para o professor fazer o comentar, né? E
Ah lá, o Felipe respondeu, esclareceu bem, obrigado. Obrigado a você. Eu tenho o WhatsApp do professor, se você precisar. E ele atende, né? Adeline, eu vou fazer aqui o comentário do Gabriel, e daí, se você quiser fazer o comentário, né, também pensar uma fala encerramento, começar a encerrar, que a gente já está aqui, né, 1 hora já, né, e depois passar para a Rebeca. Eu vou fazer o comentário do Gabriel. Muito falado ainda em capitais, precisamos pensar o interior. Lula propõe conferências nacionais para pensar as diversas demandas com a participação popular. Entendo que é preciso conferências do interior também para termos essa representação e contemplarmos essas nossas demandas, principalmente pensando no recorte do audiovisual que se tem estruturado principalmente pelas ações da ICIMI. Acho importante o compromisso com esse olhar para a cultura do interior. Eu concordo, acho que o Gabriel coloca muito bem, a cultura do interior ela é muito pujante, ela tem uma força. Gabriel, tem acontecido, se você pegar, fazer uma comparação, os candidatos, e aí, fazendo link com a sua fala da defesa de candidaturas locais, se você pegar as candidaturas eleitas, quase todas elas são da capital. O interior ele é subrepresentado politicamente. Por isso que o interior também é esquecido, né? O sujeito vem para cá, ele leva os votos do interior, mas depois ele vai fazer política lá na base dele, que é a capital. Apesar dele ter tido votos significativos no interior. E eu entendo que isso também aconteça com a cultura. Quer dizer, a gente precisa ter um deslocamento de olhar para o interior. E essa é uma questão central e estratégica. Veja, nós estamos fazendo agora a disputa para o governo de São Paulo. Essa desatenção ao interior, ela tem sido a derrota de governos mais avançados. Qual é o grande problema do Haddad para ganhar o estado de São Paulo? Ou de um candidato do campo democrático, do campo de esquerda? A dificuldade é que não avança no interior. Então, nós precisamos olhar aquilo que a gente chama de território, desenvolver a cultura do território. Esse desenvolvimento tem a ver com a construção da identidade nacional, tem a ver com a construção dessa perspectiva, eu falei da identidade nacional, mas também dessa cultura que se forja no interior e que tem uma legitimidade. Existe um desenvolvimento regional. Veja, só para pensar Piracicaba. Piracicaba é tão forte nas expressões culturais regionais que é inexplicável por que essa força, essa pujança, essa produção cultural não é, inclusive, utilizada para fomentar o turismo e trazer outras perspectivas de receitas e movimentar a economia local. A cultura é uma possibilidade de movimentação da economia local. Meu cachorro está chamando aqui. Por isso que, quando você fala trazer esse debate, trazer conferências para o interior. Uma última coisa que eu queria comentar da sua pergunta, da sua colocação, é o seguinte. O Lula, principalmente no seu segundo mandato, no primeiro e no segundo mandato, ele fez um conselhão. Nesse conselho, teoricamente, ele reuniria a sociedade no seu conjunto, mas era um conselho dominado por empresários. É preciso agora, nesse governo de reconstrução e de fortalecimento de uma visão democrática, que o Lula tenha esses conselhos com a presença dos artistas, com a presença dos movimentos sociais, com a presença dos sindicatos, né? Porque se nós não fizermos esse diálogo e tivermos essa base social consolidada, o governo do Lula pode correr risco de ser atacado, como foi o governo da Dilma. É essa dinâmica de trazer a população para discutir e para dar sustentação ao governo, não só o parlamento, mas são as pessoas, né, mobilizadas,
E num vasto movimento, eu tenho chamado o seguinte: é preciso a construção de um vasto movimento de articulação de uma outra cultura. É uma revolução cultural. E o povo da cultura aí tem um peso e tem um papel nesse processo. Qual é o Brasil que nós vamos construir? Do ponto de vista dessa abertura, dessa leitura de mundo, então, essas iniciativas, né, de cota de tela, a iniciativa do cinema público, são iniciativas que cumprem um papel relevante na construção de um outro cenário, né, que vai fazer frente a um novo ataque que virá neofascista. Não sei se respondi. Acredito que sim. Bom, acho que queria agradecer, né? Não sei se alguém tem mais alguma questão, queria colocar aqui, acho que tem alguns comentários no chat, né? Da Maria de Fátima falando dos compromissos, lutar para a viabilização de institutos federais, para Piracicaba. A Natália, que as escolas públicas precisam ter mais acesso à cultura, infelizmente as pessoas de baixa renda estão sendo excluídas, e a arte inspira as pessoas, e a nova geração precisa disso. Bom, eu queria, acho que agradecer, né, assim, se não tiver mais nenhuma questão, alguém gostaria? Agradecer ao professor, à Essine, aqui na presença da Rebeca, por esse momento, né, acho que a gente vai ter disponível depois essa fala no YouTube, né, do canal do Essine, e é isso, passo, acho que a palavra para o professor e para a Rebeca, né, para fecharem. Obrigada. Então, eu acho que eu falo primeiro, Rebeca, é isso? Pode sim, professor. Então, eu queria agradecer esse diálogo tão qualificado, tão rico, né? Dizer da importância da nossa mobilização nesse momento, mais do que a eleição desse ou daquele deputado, que está em jogo a defesa de um modelo de sociedade. Não quero me repetir, mas quem é da educação, quem é da cultura, sabe o que significou o governo Bolsonaro, que nós chamamos de governo da morte, e o quanto é fundamental a eleição do Lula no primeiro turno para colocarmos um fim nessas pretensões autoritárias, totalitárias, né? Junto com o Lula, a defesa da candidatura do Fernando Haddad, que é professor, um homem de cultura refinada e que tem uma perspectiva eu tenho usado uma expressão, talvez não seja melhor, não é? O Haddad vai representar uma possibilidade de modernização, a palavra modernização não é boa, mas trazer o Estado de São Paulo para o mundo contemporâneo, em todas as áreas, né? Então, precisamos militar pela eleição do Haddad, ressaltar a candidatura do Márcio França. São Paulo corre risco de eleger o astronauta, alguma coisa impensável, né? Então, o nome do Márcio França hoje é o nome que representa o nosso campo. E pedir voto, né, para a minha candidatura, que é uma candidatura popular, de um professor, um militante dos direitos humanos, e uma candidatura que tem a força, que pode ter uma força na militância, no engajamento, né? É uma candidatura, como a gente conversou aqui 1h30, que traz com coragem os temas e que eu tenho falado da reinvenção da política. A política ela foi criminalizada, ela foi destruída, e essa é uma estratégia dos autoritários, destruir a política. A gente vai fazer campanha de rua, as pessoas falam, não quero saber de política. Isso é uma estratégia, né? Nós precisamos colocar a política no lugar dela, para pensar a sociedade, o bem coletivo. A política é a arte, é uma ciência, né? É a ciência que pensa a sociedade para todos. Qual é o nosso projeto?
um Brasil para 210 milhões de brasileiros, né? Então, se isso é uma utopia, a gente precisa empurrar a porta, ocupar os lugares de poder e começar a construir um outro jeito de fazer política, com participação popular, com plenárias, né? Com audiências públicas, uma política que fortaleça aquilo que a gente chama de democracia de alta intensidade, democracia participativa. Eu queria agradecer, pedir voto, né? Professor Adelino, para deputado federal, número 1315, pelos direitos de cidadania. Obrigado pela oportunidade, foi uma alegria conversar com vocês e encontrar tantos amigos queridos aqui. Estou vendo o Chapéu, a Rosângela Pereira e tantas outras pessoas que a gente gosta tanto aqui em Piracicaba. Muito obrigada, professora Adelino. Muito obrigada, Rebeca, Bruno. Oi, oi. O Chapéu falou, mas está com o microfone fechado. Desculpa, não tinha visto. Me desculpas, por favor. Abre o microfone, Chapéu. Ele caiu. Ficou fora. Vou falar então rapidinho já, um prazo. Por favor, Rosângela. Tá sem som, Rô? Eu também, olha lá, sem som, aperta 2 vezes, muito rápido. Nós estamos super felizes, pessoal da cultura, pessoal do teatro, né? E a gente vai unindo força para eleger gente da terra, gente que gosta e ama a cultura como a gente. Um prazer estar aqui e prestigiar as falas do professor. Bom ver vocês, amigos do audiovisual também. Beijo. Não, eu me emocionei aqui, eu falei que eu conheço, gosto e voto. E faço campanha, e peço voto. Minha colinha estou passando aí, Povo da Cultura e Adelino, juntos. Só isso. Acho que a Maria de Fátima está levantando aqui a mão. Maria, é isso? Pode falar. É um joia? Você quer falar? Não? Desculpa. Bom, eu gostaria então de agradecer a Bruna por ter trazido o professor Adelino, agradecer ao professor Adelino por ter estado aqui com a gente hoje, e todo mundo que pôde vir participar desse debate, a gente escutar as ideias, né, nessa última plenária do Traga Seu Candidato antes de domingo, porque acho que mostra, né, essa relevância que é a gente estar próxima dos candidatos, né, para que a gente possa expor as necessidades, as nossas demandas, né, entender, e assim que os candidatos possam entender, né, como atuar, né, dentro dessas diversas áreas, né, como o professor mesmo falou, né, você precisa ter alguém dessa área para poder entender, né, como isso funciona. Eu acho que as plenárias, elas serviram bastante para poder gerar essa ponte, né, tecer esses caminhos de ajuda mútua, né. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, e bom, estamos aqui à disposição. Obrigado, Rebeca, obrigado, Bruna, pela oportunidade, um abraço no Panda, obrigado, Chapéu, obrigado por todos aqueles que têm construído essa candidatura que traz muita esperança para todos nós. Uma boa noite, viu? Um abraço a todos. Boa noite, abraço, bom descanso. Até domingo, gente. Lula lá, domingo. Um abraço. Chapéu, você está sem som. Eu falei, obrigado não, sábado nós vamos estar na rua lá, no mercado, no terminal, na casa do hip hop, Adelino e Povo da Cultura. Quem quiser, cola com nós. Reta final. Adelino, vou votar em você, Jorge. Obrigado, Aí, Jorjão, é nóis. Um abraço, Panda. Eu também estou fazendo campanha, viu? Para quem eu encontro, eu indico. Olha o teatro invadindo no audiovisual. Olha, tá vendo? Não abre o microfone nosso que a gente ocupa, hein?
Um abraço, pessoal. Boa Valeu, noite. pessoal do audiovisual. Valeu.